que você vai conseguir saber, porque às vezes você escova o seu dente, às vezes você está aí gripado com alguma coisa, aí você vai passar ali, compra um Trident, compra um House, porque é ruim. Isso, né? Ficar com aquele bafo de ser caiado, né? Deus me liga, e o irmão vai te cumprimenta assim, que é ruim, irmão. Isso é a imagem da igreja. Então nós precisamos, quero só ler o texto. Tem 12 minutos. Pelo horário, vamos terminar o horário. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Porque isso aqui precisa estar dentro do nosso coração. Aqui nós temos diáconos, obreiros, vamos ter alguns cooperadores que serão consagrados agora na próxima convenção estadual. E eu queria que você refletisse nisso, com tudo que você aprendeu, refletisse nesse texto que você já ouviu centenas de vezes. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, é a instituição do diaconato na igreja. E o texto vai dizer assim: naqueles dias, devido à multiplicação do número dos discípulos, houve uma murmuração da parte dos gregos helenistas contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária. Então os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir a mesa. Irmãos, escolhi entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os quais constituamos sobre este serviço. E nós nos ocupemos continuamente na oração e no ministério da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. E aí vai falar o nome daqueles homens, o qual eles escolheram. O que eu quero que você reflita? A igreja aqui, ela começou a crescer. E é o que nós estamos querendo. O nosso irmão, presbítero Gabriel, o nosso irmão, presbítero, o nosso pastor evangelista, presbítero Ivan. Então, os nossos irmãos trouxeram aqui estratégias de missões para que a gente coloque em prática, porque não é bom para ninguém a gente ficar num culto vazio, a gente não quer isso. Mas a igreja crescendo, ela gera alguns problemas. Qual é o problema que a igreja, quando vai crescendo, é gerado? Segundo Atos dos Apóstolos, quando a igreja começou a crescer, houve murmuração. Foi só a igreja crescer que começou a ter murmuração. Quando começou a murmuração, o que os discípulos fizeram? Vamos procurar então pessoas, homens, e cheios do Espírito Santo de sabedoria, com uma qualificação, porque cada um aqui tem a sua qualificação específica. E para que esses homens foram levantados, irmãos? Para quê? Para acabar com a murmuração. Tinha murmuração. Uns está sendo cuidado, outros não está. No meio da murmuração, o que os líderes fizeram? Vamos levantar obreiros. Para que esses obreiros acabem com a murmuração? Então, irmãos, os obreiros foram instituídos desde o princípio com o propósito de acabar com a murmuração. Não foi para ser o início da murmuração. Porque às vezes na nossa geração as murmurações começam no meio dos obreiros. Ao invés de ser agentes para combater os problemas da igreja, são os agentes que potencializam os problemas da igreja. Então, eu só queria trazer você a essa reflexão. Para que você foi chamado? Vocacionado por Deus. Teve o voto de confiança do seu pastor para que você exerça essa nobre missão, esse nobre chamado. Qual foi o motivo com o qual isso aconteceu? É porque o pastor precisava de mais gente para sentar do lado dele na tribuna? Eu acho que não. É porque a igreja
repente ela tinha problemas e o pastor olhou para você e falou: olha, fulano vai me ajudar a acabar com esse problema. Então, em nome de Jesus, se propõe a fazer isso. Não seja um problema para o seu pastor. Seja alguém que esteja do lado, ajudando ele a identificar os problemas, as murmurações da igreja e combata isso. Como? Ele levantou esses homens cheios do Espírito Santo, sabedoria, porque é só assim que se acaba com os problemas. E aí eles vão estar nos ajudando nessa situação, enquanto nós vamos continuar na oração, na aplicação da palavra. Irmãos, eu estou falando que eu sou pastor, e às vezes a gente não tem tanto tempo para a oração e para a aplicação da palavra, porque a gente tem que ficar resolvendo problema de crente, problema de obreiro, e a gente fica tanto tempo resolvendo problema de igreja que na grande maioria vem dos obreiros e dos crentes antigos, que a gente deixa de ser diligente na oração e na aplicação da palavra. Então eu peço aos irmãos, refletindo nesse texto e em tudo qual foi falado, que vocês possam sair daqui hoje com mais conhecimento, sair daqui hoje com uma direção, que essa foi o desejo do nosso coração, capacitar melhor vocês, ou pelo menos fazer pensar um pouco nessas possibilidades, porque aqui o tempo é curto. Mas assim, pensa, o que eu posso fazer da maneira evangelística para melhorar o evangelismo da minha igreja? Está aqui o nosso irmão, que é líder de departamento de missões da regional dele. Procure ele. Olha, me ajuda. Gabriel, me ajuda. O que você pode me ajudar? Porque ele tem experiências para nós. Nosso irmão, o nosso irmão presbítero Ivan, pastor Jonas, eu estou aqui, os obreiros aqui, a gente é privilegiado, irmãos. Aqui nós somos privilegiados. Deus colocou no nosso meio pessoas tão capacitadas. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. E que vocês proponham o coração, como está no texto, a entender que foram levantados para serem úteis dentro da igreja, combatendo essas murmurações que vão acontecer, porque onde tem gente vai ter isso. Mas nós fomos levantados para ser a solução disso, solucionar essas situações que nós vamos estar vendo dentro das nossas igrejas. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado por vocês terem acreditado nesse projeto. Obrigado, por ter meu pastor regional, o pastor Jonas, desde o primeiro momento comprou essa ideia de fazer esse primeiro seminário aqui. Já era um desejo do nosso coração, unir um pouco os nossos obreiros, os obreiros da nossa regional, outras regionais que também vieram nos prestigiar. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos disponíveis também para que esse seminário aconteça na sua regional. A IDEB está trabalhando para isso, para que esse encontro, a fim de melhorar o nosso trabalho, melhorar o nosso convívio, melhorar a forma que a gente reúne, para que isso também chegue e alcance os outros. Deus abençoe, muito obrigado. Eu quero agradecer aqui o meu irmão, presbítero Ivan, o meu irmão, presbítero Gabriel. Desde o primeiro momento eles compraram a ideia, num lugar nenhum que você vai achar, irmãos, uma matéria de evangelismo misturada com as novas gerações. O Gabriel está fazendo algumas aulas para nós. Eu falei: Gabriel, vamos mudar esse negócio todo. E ele comprou a minha ideia, irmãos, e colocou em prática. Agradeço por isso, em nome de Jesus. Pastor Jonas, que sempre me ajudou também, abriu o coração e disponibilizou, irmãos, fez ali um lanche para a gente, nas suas orações esteja orando pela igreja do Nova Vista e pela vida do pastor Jonas. O meu irmão, evangelista Carlos Frederico, que eu pedi a ele para me ajudar também, que ele fez lá no Simpla a possibilidade de a gente estar fazendo o cadastro, para que a gente tivesse possibilidades de entender quantas pessoas estariam aqui, se disposto a estar filmando para a gente
Então, muito obrigado, que Deus te abençoe e a cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a cada um. Eu volto a palavra para o pastor Jonas para que ele faça a oração e aquilo que está no coração dele, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu queria destacar só uma pessoa aqui, porque tocava, né? Não é obreiro, mas é meu futuro obreiro, o Joãozinho. Joãozinho, obrigado, viu? Me ajudou aqui desde o início. Sem falar com o restante, mas o restante está sempre aí, né? A Aline nos ajudando bastante. E muito feliz, irmãos, de ver, assim, nós abrimos mão desse sábado à tarde para estar aqui na igreja, né? E a vida do crente é bem intensa, né? Trabalha a semana toda, o tempo todo, e às vezes eu fico pensando assim, poxa, o sábado normalmente a gente dá uma descansada, né? Mas vendo essa turma toda aqui nos anima muito, porque a obra de Deus, ela não é um encargo da nossa vida, ela é uma dádiva, ela é uma bênção. E se em algum momento a gente estiver se sentindo assim, muito cansado, muito pesado, nós temos que orar, né? Porque embora seja difícil e de uma responsabilidade muito grande, esta obra não é nossa, é deles. Então, e hoje nós tivemos aqui um agregado de informações, de conhecimento, e ratifico aqui todo o agradecimento, pastor Alexandre. E o pastor Alexandre é uma outra pessoa que é assim, a todo tempo você precisar estar à disposição. Então, agradeço muito o pastor, a ETEP, que está sob essa nova direção, e vai ser uma bênção. Deus abençoe a todos, viu? Um ótimo restante de sábado. Sim, não esquecendo, irmãos, dia 25, gostaria de ver todos aqui novamente, viu? Nós vamos festejar aqui os nossos 57 anos, e são 57 anos de muita história. Eu me lembro das festas de Israel, né? Deus instituiu principalmente as 7 festas de Israel para que a memória ficasse sempre vívida, e a nossa memória tem que estar aqui também. Tudo começou aqui, uma igreja pequenininha, um brejozinho que tem até hoje aqui, né? Mas daqui nasceram mais de 100 igrejas. Então a gente precisa ter um culto aqui poderoso de ação de graças, e eu convido a todos os irmãos a estarem aqui conosco, sábado, dia 25, às 19 horas. Bom? Pois não, galera. Quando eu cheguei hoje, estava na porta da igreja e passou uma mulher ali, né, e falou comigo assim, queria transmitir para o senhor da igreja. Como é que eu faço para entrar nessa igreja? Quando estiver aberto, eu posso entrar? Eu falei, pode, deve entrar, né? Ela achou a igreja tão bonita, né? Mas ela estava com vergonha de entrar nessa igreja. A igreja é muito bonita, eu queria trazer isso que ela falou. Não, só aproveitando, as aulas da ETEP agora estão online. Então, essa aula hoje, esse curso que foi gravado, nós vamos disponibilizar uma introdução do CPO. Então, se você quiser assistir de novo a introdução do CPO, é só você entrar em etep.com.br, é o site da ETEP. Lá vai ter o CPO para diáconos, para evangelistas e missionários, para presbíteros e pastores, e o curso avançado da ETEP, que estamos também tendo aula ao vivo diretamente de Uberaba. Então, em Uberaba, eles estão dando curso ao vivo, presencial, e nós estamos, né, fazendo essa aula híbrida, que você tem as aulas que já estão ali gravadas e a aula ao vivo, lá diretamente de Uberaba, por enquanto, e essas nossas aulas, né, estão lá. É só você entrar em etep.com.br. Olha, vamos ficar de pé. Vou deixar a questão querido do pastor José Paulo, vai despedir os irmãos com a bênção pastoral. Só fazendo aqui isso é uma bênção, irmãos. O pastor José Paulo é o pastor que idealizou a ETEP. Então, para nós, o pastor José Paulo,
Tem o pastor Zé Paulo aqui, é muito bom, que foi o pastor que idealizou a ETEP, né? Na ESG, ETEP, qual é o slogan? Do Espírito Santo. Então, o pastor Zé Paulo foi o idealizador, né, desde o princípio. Então, para nós é uma bênção tê-lo aqui, em nome de Jesus. Paz do Senhor para todos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já recebeu a vossa oração, a nossa oração, e nós queremos só agradecer. Pai Celeste, estamos nós aqui, Senhor, no trabalho, na sua obra, e sabendo que o Senhor tem as mãos estendidas para cá, só gratidão temos por isso. Agora, entre com providência e não deixe, não vá sem fazer de tua permanência que cura, salva e veja. Em nome de Jesus nós oramos. E peço para ti, Senhor, também desculpas porque não estou conseguindo falar bem, tá bom? Deus abençoe você e levanta a tua mão, diga para Deus que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, todos nós, em nome de Jesus. Amém.